Abre comigo agora João capítulo 1, versículo 1. O Evangelho segundo escreveu São João 1, 1. Vamos para a palavra de Deus. Nesse frio que a gente não sabe se está em Nova York ou está em Miami. A gente sair de casa esse ventinho delicioso. Mas amém. Nós não podemos reclamar do frio, gente. Porque na hora que o calor vier também. Então, amemos o frio. Todo mundo com as roupas cheirando naftalina. Sabe? Aquela blusa que você nunca usou. Tanto que eu tenho duas lá que eu nunca realmente usei. Aí na hora que eu peguei, eu falei, cara, não tem como usar. Isso aqui tá muito guarda-roupa demais, isso aqui. A cultura do guarda-roupa dominou ela. Se eu tirasse ela de lá, ela ia ficar mal. Então eu falei, deixa, fica aí que eu vou com essa aqui mesmo, que eu já saio direto. João capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos os que viessem a crer por meio dele, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque tua bondade está sobre nós, tua graça tem nos sustentado. Nesse momento nós clamamos por sabedoria e revelação do teu Espírito, Senhor, na tua palavra. Ilumina o nosso entendimento, abra os nossos olhos e nos dá sensibilidade, Senhor, para que a tua palavra seja como uma semente plantada no fundo do nosso coração, Senhor. E venha nos trazer a revelação do Filho, do Cristo. Ele é o nosso alvo, Senhor. Ele é quem perseguimos, porque queremos conhecer, Senhor. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nós não conseguimos, com as nossas técnicas humanas, com a nossa filosofia ou teologia humana, produzir algo que somente o Senhor pode produzir no nosso coração, Senhor. Espírito Santo, sensibiliza-nos e fala conosco mais uma vez. A Tua palavra, Senhor, crie raiz dentro de nós e venha nos transformar profundamente. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos continuar o mês de fevereiro, dentro da série, então, dos fundamentos da fé cristã. Trabalharemos mais 4 pontos aí dos fundamentos da fé cristã. E até aqui, basicamente, nós estudamos sobre a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus e a doutrina da humanidade. Na semana passada, nós fizemos uma pequena pausa, porque a Cássia ministrou aqui. Quantos foram abençoados pela Cássia? Eu também fui muito abençoado e chacoalhado, aliás, pela casa. Todos os pais saíram daqui pensando, algumas coisas eu sou bom, mas eu tenho mais coisas que eu sou ruim. Então eu preciso aprender. E aí, ela me mostrou para a gente, basicamente, como então viver, ou então ter uma família para a glória de Deus. E hoje nós vamos voltar a esse quesito, né, de estudarmos acerca dos fundamentos da fé cristã. Hoje, especificamente, a gente vai estudar sobre a doutrina mais importante que tem nas Escrituras e a doutrina central daquilo que a palavra de Deus está, então, revelando para nós, que é a doutrina do Cristo. Hoje, especificamente, é um dia muito especial, porque, logicamente, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus e a doutrina da humanidade, de alguma forma, converge na pessoa de Jesus, mas hoje, especificamente, nós vamos abordar, então, quem Jesus é, ou então, quem o Cristo é. Eu sempre falo, quando eu vou ministrar alguma aula de teologia, que quando você vai estudar teologia, você pode entrar no mundo teológico por diversos lados. Imagina que teologia é como se fosse um oceano, e existem diversas margens que você pode acessar essa água. E quando nós estamos pensando sobre o estudo do Cristo, o Cristo ele é tão vasto, ele é tão amplo na revelação da sua pessoa,
que nós poderíamos entrar por qualquer margem que nós encontraríamos ali alento para o nosso coração. Porém, eu queria tomar como base especificamente o Evangelho de João, para que nós pudéssemos fazer uma exposição rápida acerca da pessoa de Jesus. Eu queria que você guardasse algo no seu coração e que, se você for lembrar de alguma coisa, lembre disso. Por favor, deixa isso registrado dentro de você. Cristo é o centro da narrativa bíblica. Cristo Jesus é o centro de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Cristo é o alvo da glória de Deus. Cristo é o supremo Senhor sobre todas as coisas. Ele é o centro do propósito de Deus. Ele é o centro do coração de Deus. E nós nunca vamos ocupar essa posição. Ele é o Senhor, Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro do cristianismo, Ele é o centro da palavra de Deus. E todo o benefício que chega a nós, que o Senhor graciosamente nos dá, vem por meio de Cristo e não por causa daquilo que nós podemos fazer. Qualquer tipo de cuidado de Deus que chega até nós como humanidade é por causa da graça de Deus que foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Como eu disse, as Escrituras têm como centro, ponto central dela, Jesus Cristo, o Senhor. Me impressiona, como algumas vezes eu vejo, em alguns casos, na internet, pregadores desenvolvendo pregações extensas sobre o texto das Escrituras que nunca aponta para o Cristo. Isso mostra que muitas das vezes nós trocamos a base, onde o Senhor era o centro da mensagem, e agora colocamos a nós mesmos, para que a mensagem seja de alguma forma algo encorajadora para a nossa vida, porém não existe algo mais encorajador para nós, que não esteja no Senhor em Cristo Jesus. Algumas informações só antes da gente entrar no livro, no Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho de João, ele é o último evangelho a ser escrito. Ele é escrito aproximadamente no ano 80 a 90 depois de Cristo Jesus. Quando o Evangelho de João é escrito, essa carta que nós estamos lendo, esse texto que nós estamos lendo, já existia e já rodava no meio da igreja os evangelhos que nós chamamos de sinóticos, ou então sinópticos, que alguns teólogos costumam chamar assim, que são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que é usada essa palavra sinótico? A ideia é da onde vem a palavra ótica. É sino de similaridade, de similar e ótica de visão. Então, o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles contam a narrativa de quem Jesus é aproximadamente da mesma visão. E quando você já leu o texto, você vai ler o Evangelho de João, você percebe que o Evangelho de João ele é bem antagônico na forma em que ele aborda o Cristo ali. E a pergunta é, por quê? E a resposta que nós poderíamos dar é que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele tem uma perspectiva mais histórica acerca de Jesus. Lucas, como médico, enfatiza muito sobre os milagres. Mateus, o coletor de impostos, é bem provável que tenha sido influenciado por Pedro, ele escreve um evangelho pensando Marcos. Ele escreve pensando sobre a narrativa ali mais resumida acerca do Cristo. Mas quando nós vemos João, nós vemos então um evangelho trabalhando coisas mais profundas acerca do Cristo. É como se João quisesse revelar a nós qual é a virtude do Cristo, o que estava no coração do Cristo. Por isso que o evangelho de João é um evangelho conhecido como o evangelho sapiencial, ou então um evangelho de sabedoria. Ele tem, logicamente, um comprometimento com a história de Jesus, mas o foco dele é expor a nós, como igreja, a virtude de quem ele é. Logicamente que não são coisas que se conflitam, são coisas que se complementam. Então, os 4 evangelhos são um complemento da mesma narrativa. É como se você fosse colocando camadas de uma história. Você coloca Mateus, você enxerga então a partir da ótica de Mateus. Você coloca Marcos, você enxerga a partir da ótica de Marcos e Pedro. Você coloca Lucas, você enxerga a partir de Lucas, e você coloca João, e aí a narrativa vai ganhando mais corpo, vai ficando mais ampla e mais detalhada acerca dos acontecimentos. O texto que nós lemos vai falar basicamente então sobre a pessoa de Jesus, sobre a virtude de Jesus e sobre as obras de Jesus. Sabe, gente, minha oração aqui é para que muito além de um ensino bíblico, teológico somente, que isso aqui venha produzir a revelação de Jesus no nosso coração. Que seja realmente um momento de piedade, de devoção, onde diante da revelação do Cristo, todos nós sejamos marcados por quem Ele é, e não somente por aquilo que o ensino fala sobre quem Ele é. Mas que isso gere em nós um certo tipo de fome, de conhecê-lo, não como um texto, porque o texto aponta para uma pessoa ressurreta,
a pessoa de Jesus. Sempre que tem o teclado acompanhando, vocês sabem que não é para comover vocês em emoções, gente. Em nome de Jesus, não quero manipular a emoção de vocês, não é o foco, mas é para que vocês fiquem atentos aqui junto comigo, porque nós vamos precisar dar uma aprofundada em relação àquilo que as Escrituras estão falando. Então, hoje, nós vamos pensar sobre a doutrina de Cristo, a doutrina da pessoa de Jesus. E o primeiro ponto, primeira parte aqui que nós vamos expor, diz respeito sobre o Cristo eterno. O Cristo eterno. Versículo 1 até o versículo 3 do capítulo que nós lemos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Essas duas palavras que nós vemos aqui no início do texto de João, vai trazer a nós uma memória do texto de Gênesis. Lembra quando a Bíblia começa no princípio, Deus. Agora João, meio que ele vai fazer uma pequena releitura e complementar a revelação de Gênesis. E ele começa para a gente falando a seguinte coisa: olha, no princípio estava o Verbo, no princípio era o Verbo eterno, a palavra eterna, Cristo Jesus, aquele que nunca foi criado, mas é coeterno com Deus. O que ele quer deixar claro para nós aqui, eu acho que é melhor trocar, né? Está dando uma... Não? Tá, qualquer coisa vocês me falam, que ele está dando eu estou escutando aqui. O que a Bíblia está falando para a gente é que o nosso Senhor, Jesus Cristo, não foi criado em nenhum momento por Deus. Existe uma heresia muito grande em torno da Santíssima Trindade, como se o Pai fosse um Deus superior, o Filho fosse um Deus inferior, e o Espírito fosse um Deus inferior ao Deus inferior. Mas isso é uma mentira enorme, porque o que as Escrituras estão falando é que o Verbo, a palavra, estava já na eternidade com Deus. No princípio, antes da matéria ter sido criada, antes de qualquer elemento químico ter sido formado, Cristo já estava com Deus na eternidade. O que João está defendendo aqui, é difícil a gente chegar no texto, no nosso contexto, porque existe um contexto a qual João escreve, mas o que ele estava falando é, olha, quando vocês estão vendo esse homem, Cristo Jesus, o Deus encarnado, não lidem com ele somente na sua objetividade temporal, não olhem para ele como um homem somente que está aqui nesse espaço-tempo, mas entenda que esse homem já estava eternamente com Deus. O que acontece com Cristo é que em um determinado momento, no tempo humano, ele ganha carne. Mas ele, como Deus eterno, sempre existiu. É o que João está falando. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra de Deus. E ele estava desde o princípio com Deus. Agora, por que João coloca então esse termo acerca do Cristo? O termo verbo, o termo palavra. Por que ele não usa então a palavra Cristo? E basicamente, quando João usa então essas duas palavras, verbo e palavra, o que ele queria dar para nós, ou expressar o propósito, é que o verbo e a palavra, ele é usado para dar expressão ao pensamento interior de Deus. Ou seja, quando você fala alguma coisa, você está revelando algo que está dentro de você para outra pessoa. O que é a comunicação? O que é a filosofia da linguagem? A filosofia da linguagem é basicamente a análise daquilo que passa internamente no ser. Então, como que você sabe que alguém está magoado? Quando ele fala para você alguma coisa que está mostrando que o coração dele está sobrecarregado. Como é que você sabe que alguém está feliz? Quando ele fala para você o motivo da sua felicidade. E quando Cristo, então, aparece como verbo, ele vem para revelar a nós aquilo que estava no interior do coração de Deus. Então para pensar, quando nós estamos olhando para o Verbo encarnado, nós estamos vendo a expressão mais perfeita do pensamento interior de quem Deus é. É como se Deus estivesse falando, olha, eu quero ser conhecido. E a pergunta é, como nós vamos saber se Deus é um Deus feliz, triste, bravo, irado, raivoso, ou seja lá o que for? A resposta é simples, olhe para a sua palavra. Olha para aquilo que ele tirou de dentro dele e colocou para que nós víssemos. O verbo, a palavra que vem como expressão do interior
de quem Deus é. Cristo Jesus é a encarnação de toda a revelação de Deus. Escuta, Cristo Jesus é Deus, plenamente Deus encarnado. Ou seja, aquilo que se pode conhecer de Deus foi expressado pela sua palavra, que é Cristo. E existe uma pequena confusão, eu vou explicar rapidamente, acerca do termo palavra, porque nós temos hoje a palavra de Deus, e temos também o Cristo, que é a palavra de Deus. Então como é que se dá então, essa lógica? Isso aqui é chamado de palavra escrita. A palavra escrita, ela é como se fosse uma seta que aponta para a palavra encarnada. Então Cristo é a personificação de tudo aquilo que está no livro que nós temos aí na mão, ou então temos no nosso celular. Cristo é a materialização de tudo aquilo que Deus queria expressar para a humanidade acerca de quem Ele era e é. No princípio, o Deus eterno, o Verbo vem para expressar quem Deus é. E a Bíblia continua, o Verbo estava com Deus. E existe uma melhor tradução para a gente fazer a abordagem desse texto aqui, que seria basicamente o seguinte: o Verbo estava no princípio, face a face com Deus. O grego nos dá essa pequena margem de variação do texto em português, que vai trazer então a expressão: o Verbo estava no princípio, face a face com Deus. O que João está querendo escrever a nós por meio da ação do Espírito Santo? O que João está expressando para nós é que quando Cristo estava na eternidade com Deus, a primeira coisa que ele tinha era relação. Porque ele estava diante da face de Deus, então ele estava igual para Deus, e ele dialogava com Deus Pai, e ele se relacionava com Deus Pai. E é meio que João sendo redundante na sua informação, ou então sendo repetitivo na sua informação, de que Cristo não é um Deus inferior, ele é alguém que tem relação com o Pai como igual, e é divino como o Pai também como igual. Cristo estava com Deus, face a face com Deus. E o texto continua: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu não sei se você lembra, Gênesis capítulo 1 vai trazer muitas afirmações sobre o que Deus disse. Então Deus disse haja, Deus disse haja, Deus disse tenha separação, e Deus disse, Deus disse, Deus disse. E é como se nós olhássemos agora para Gênesis com a ótica de João, e o que nós observássemos era o agente da criação realizando o seu trabalho a partir da ordenança do Pai. Existe um termo dentro da teologia chamado economia da Trindade. Economia da Trindade é sobre a discussão dessa inferioridade ou não de Deus Filho e Deus Espírito. Porém, quando nós estamos trabalhando de ontologia ou do ser, de quem Deus é, Cristo é igual ao Pai e ao Filho. Como se dá então a economia ou a diferença deles? É na atuação. Existe um certo tipo, escuta bem o que eu vou falar, de ordem de ação do Pai, do Filho e do Espírito. E quando nós vemos a afirmação de Gênesis, onde fala que Deus disse, nós vemos o poder da palavra criadora de Deus entrando em execução por meio do Filho. E o que isso aqui vai então tocar na gente? Porque pode ser que fique muito conceitual, muito abstrato esse aspecto da pregação. Só que para pensar, tudo o que foi criado no mundo, a humanidade que foi criada, passa estritamente, passa necessariamente por um Deus relacional. Gente, quando nós estamos falando de um ambiente, de um lar saudável, o que é o nascimento de um filho? Uma expressão de amor. Quando a gente está num ambiente saudável, e logicamente, mais uma vez, num ambiente saudável de uma família funcional, nós observamos um filho nascer. E o que é isso? Uma expressão de que tinha duas pessoas tão apaixonadas, que não conteve mais o seu amor entre somente a duas. E aquilo frutificou numa nova criatura. Quando nós vemos os céus e a terra sendo criados, quando nós vemos Deus nos criando no início, o que nós estamos vendo? O transbordar de um Deus relacional, que quis expressar o seu amor, criando todas as coisas. Meu amigo, a maior loucura que nós podemos crer, a maior besteira que o cientista vai falar, é que a ordem deriva da desordem.
É como o Big Bang, a criação daquela forma que é explicado para a ciência, ela tem a seguinte lógica: pega um monte de palavrinha na sua mão, joga para cima, e imagina que vai formar uma frase. Pega um rato e coloca ele para correr em cima de um teclado e vai ver se tem consonância. É impossível. A impossibilidade disso se dá de que um ser impessoal não pode formar um ser pessoal. A ordem, ela necessariamente deriva de uma pessoa. Se esse ambiente está organizado, é porque alguém veio colocar suas mãos e colocou a cadeira no seu devido lugar. E quando nós vemos o mundo funcionando da forma que ele funciona, quando nós vemos a complexidade do sistema biológico de um ser humano, olhamos para a riqueza da pluralidade dos animais, olhamos para a forma que os planetas funcionam, as estações se encaixam, o que nós estamos vendo? O orquestrar de um Deus relacional, que não cria somente leis mecânicas para que as coisas funcionem, não. Nós estamos vendo Deus encharcado de amor na relação entre Pai, Filho e Espírito, criando agora a sua criação para amá-la. Nada no universo foi criado por acaso, tudo deriva desse Deus criador pessoal, e Cristo estava totalmente envolvido na sua criação. Mas o texto de João continua, e o texto nem tem como foco tanto falar da criação em si, mas sobre o Cristo. E o texto continua agora sobre o Cristo encarnado. João capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Primeira parte aqui desse texto então vai falar que a vida estava nele. Então João, ele passa do Cristo eterno, do Cristo que existia desde o princípio, e vai começar a explicar para a gente agora o Cristo encarnado. Então imagina que é uma escada a explicação do texto de João. Ele fala agora então sobre essa vida. Mas que tipo de vida que João está afirmando que estava em Cristo? Se todo ser humano tem vida em si a parte de Cristo, que tipo de vida que João está colocando para nós ali? Logicamente que João não está falando da vida biológica. Ele está falando da vida de Deus. A vida de Deus estava em Cristo. E o que João está tentando falar para nós aqui, gente, de alguma forma, é que viver de qualquer forma a parte de Deus é como viver sem vida. Vou de novo. João está falando para a gente que qualquer vida que esteja fora da vida de Deus é como se não fosse uma vida verdadeira. Porque quando Cristo vem para revelar a verdadeira vida à humanidade, o que ele tinha dentro de si era a plenitude da vida de Deus. Então, olhando para o Cristo, nós vemos alguém vivendo como completamente homem. E como completamente homem, ele expressava a vida de Deus. É como se viver fora da vida de Deus fosse uma deformação daquilo que de fato é a vida. É como se Deus olhasse para nós antes de Cristo e nos visse vivendo, cada um pelos seus caminhos tortuosos, e falava: isso aí pode ser tudo, mas isso não é vida. Porque a expressão de vida perfeita, plena, íntegra, inteira foi revelada no Cristo. A vida de Deus estava nele. E o texto continua: e a vida era a luz dos homens. Ou seja, é o complemento do que significa a vida de Deus estava em Cristo, e essa vida de Deus que estava em Cristo era a luz da humanidade que caminha em trevas. Sabe, todos nós de alguma forma estávamos em trevas, a gente estava obscurecido no nosso entendimento sobre a verdadeira vida, a gente estava perdido em nossa transgressão, e não dá para chamar a vida anterior de Cristo de vida, porque, como eu disse, ela é uma deformação da forma pela qual nós somos chamados e criados para viver. Então qualquer tipo de coisa que nós temos antes de Cristo é tudo, menos a vida de Deus. Pode ser uma deformação enorme da vida, mas não tem como chamar de vida de Deus, porque quando Cristo vem, ele expressa a verdadeira vida de Deus, e ele vem como luz. Imagina só uma vela colocada em um ambiente escuro, ela tem a finalidade de iluminar, e a vela só ilumina um ambiente onde está escuro. Se houvesse clareza na nossa vida, Cristo não precisaria ser reconhecido como luz dos homens.
O que ele vem é para mostrar para a gente: ei, presta atenção, vocês estão vivendo às cegas. Vocês estão vivendo obscurecidos, vocês estão vivendo a parada, e não que Cristo tenha falado uma parada, vocês estão vivendo uma coisa que não é imediatamente vida. Vocês podem chamar de qualquer outra coisa, mas vida não é. Porque eu vim para mostrar para vocês o que é viver de verdade. E viver de verdade corresponde imediatamente aos parâmetros aos quais Deus estabeleceu de vida. Só que é interessante, se você ler, nós estamos na leitura bíblica junto aí, como igreja. Se você ler o livro de Levítico, você percebe que existem diversas leis acerca do impuro. Então, se existia alguém naquela época com lepra, você que talvez não tinha lepra, não podia tocar no leproso, porque tinha chance do leproso passar para você. Então a lei ritualística da época de Levítico era: não toque no impuro, não se envolva com aquele que está doente, porque existe uma chance dele passar para você. Perceba como que a lógica do evangelho é totalmente subversiva, é totalmente diferente da lógica da lei. Porque quando Cristo vem, Ele não vem em um ambiente de pessoas perfeitas. Ele veio caminhar no meio das nossas trevas. É como se na lei, aquele que tocasse no leproso se tornava leproso. Agora no evangelho e na graça, quando Cristo toca no leproso, o leproso se torna como Cristo. Quando Cristo, sendo a luz do mundo, toca naquele que está na escuridão, não é a escuridão que envolve a Cristo, mas a luz do mundo começa agora a partilhar vida e clareza da verdadeira vida com aquele que andava na escuridão. O que nós estamos vendo aqui, gente, é o evangelho sendo expresso como luz do mundo. A Bíblia fala: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando a gente está falando do termo salvação, o que é salvação? Salvação é resgatar o perdido. O perdido era aquele que caminhava às cegas, no escuro. Cristo veio à humanidade caída, obscurecida pelo pecado e pela incredulidade. E a Bíblia fala que as trevas não prevaleceram contra a luz de Deus. As trevas não prevaleceram contra o Cristo, porque a mensagem do Evangelho, gente, é uma mensagem de esperança àqueles que reconhecem a sua maldade, se arrependem da sua vida no escuro e começam a buscar a luz do Cristo. A ideia aqui é que Cristo prevalece contra a maldade da humanidade. Cristo, sendo santo, Ele não se torna corrupto com as trevas da humanidade, mas pelo contrário, Ele começa a ser a luz, o guia, o farol que nos guia no verdadeiro caminho. Uma aplicação pastoral válida aqui para você é que não importa, cara. Não importa de jeito nenhum a situação, a profundidade do pecado que você está ou que você estava. Cristo pode alcançar todo ser humano nessa terra. Porque Ele é a luz do mundo. Ah não, mas eu estou muito sujo. A questão toda é que a salvação não se dá na sua sujeira, mas se dá na santidade de quem Ele é. Ele veio como luz ao mundo. Se Ele viesse como luz a um ambiente que já estava claro, não haveria necessidade dEle. Por isso que Ele vem para salvar o perdido. Por isso que Ele vem para tocar nas piores pessoas da sociedade. E diante de Deus, gente, nós não precisamos ter medo, porque Cristo veio para nos guiar. Existe amor de Deus sobre nós, independente da situação que nós estamos. Cristo se torna a luz de uma prostituta. Cristo se torna a luz de um cobrador de impostos. Cristo se torna a luz de um político corrupto. Cristo se torna a luz de mim. Cristo é também a tua luz. Porque não importa a posição que nós estamos no nosso pecado, o braço forte do Senhor pode nos tirar de lá. Por quê? Porque Ele foi revelado como luz do mundo. Não podemos olhar para ninguém, gente, e falar: esse não tem jeito. Tem jeito. Tem, se eu e você tivemos, meu irmão. Qualquer um tem jeito. Por causa da luz de Cristo. O primeiro versículo que eu decorei na minha vida, quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, foi esse texto que eu vou ler agora, João 12:46. Eu coloquei uma outra versão aqui, só para não citar aquele lá, mas basicamente é: eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A encarnação do Cristo é a expressão de graça, de uma nova forma de se viver como humanidade. A vida de Cristo, ou melhor, a vida humana não se reduz a um estilo de vida pecaminoso, como o padrão desta era. Existe uma esperança para nós em Cristo, gente. Meus irmãos, quando nós olhamos para o estado de podridão da humanidade à parte de Cristo, dos pecados que envolvem o coração, nós não podemos olhar sem esperança, porque o Senhor veio para ser a luz do mundo. E dentro da proclamação do Cristo eterno, e agora do Cristo encarnado, João, o apóstolo, coloca João, o Batista, no meio da narrativa. João Batista tem um papel muito importante que nós vamos ver agora nessa parte. João 1, do 6 ao 9. A Bíblia fala: houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João, então não é o João autor do livro, é João o Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos que viessem a crer nele, ou melhor, de novo, para que todos aqueles que viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testemunhar da luz, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Qual era então a responsabilidade desse homem enviado por Deus chamado João? Aqui era João Batista. Aqui, naquela época, igual na minha cidade, lá em Cambuí, Minas, todo mundo chama João, Maria, José e Sebastião e Francisco. Aqui na Bíblia acontece mais ou menos isso. Quantas Marias tem? Quantos João tem? Quantos José tem? Então só para ficar claro, João não está falando de si. João que escreve é João o apóstolo, o discípulo amado. O João aqui é o João Batista, aquele que batiza Jesus. Então diferencie, estamos falando de João Batista. E a Bíblia fala então que João Batista, ele vem preparar o caminho para o Senhor. E aqui eu queria dar uma advertência muito pastoral para todos nós. Gente, não dá para a gente ler o Evangelho sem ter como pano de fundo o Antigo Testamento. E eu sei que o Antigo Testamento às vezes é chato de se entender. Às vezes é difícil, às vezes as coisas não se encaixam, às vezes as coisas não têm lógica, você fica, mas que loucura que é isso daqui, mas que besteira, como é que eu poderia ler sobre Jesus, sobre os atos de Jesus, sobre as obras, sobre a graça, só que tudo o que acontece na vida de Cristo, e isso que João está escrevendo sobre o Batista, está vinculado ao Antigo Testamento. E por que João Batista entra no meio da história de Jesus assim do nada? Gente, a Bíblia não é escrita a partir do acaso. Às vezes parece que nós tínhamos 11 homens à toa, aí passou um homem que falava que era Deus, aí falou, pô, tá todo mundo à toa aqui, vamos seguir esse homem aqui, aí vamos registrar o que ele está falando. E aí Jesus falava umas coisas, aí, que legal, ó que coisa bonita filosoficamente. Aí Jesus falava, eu sou manso e humilde, estoico, filosofia grega. Os coaches vão amar isso no ano 2025, então vamos colocar aqui também. E aí, parece que a gente vai lidando com as escrituras como se fosse fruto do acaso. Não, meu amigo. Escuta, desde o Deus disse, até está consumado na cruz, e até a última mensagem, o último versículo de Apocalipse, Deus está coordenando cada suspiro daqueles que escreveram as escrituras. Então quando João Batista aparece no meio da narrativa, não é à toa. O que João Batista vem fazer aqui é para falar, ei, sabe a esperança dos profetas? Sabe a esperança dos mestres do Antigo Testamento? Nós estamos vendo aqui. Porque tem um texto, Isaías capítulo 40, versículo 3, onde a Bíblia fala, voz do que clama no deserto, preparem um caminho do Senhor, endireitem no ermo uma vereda para o nosso Deus. Isaías, estamos falando de anos e anos e centenas de anos antes de Cristo Jesus. E quando João Batista vem preparar o caminho para o Senhor, o que João apóstolo está escrevendo é, ora, observe, é a mesma mensagem que está conectada. Estamos vendo o cumprimento da história diante da nossa face. João estava chamando a atenção dos irmãos judeus dele, falando, gente, pelo amor de Deus, nós estamos há tanto tempo esperando pelo Messias, agora veio João Batista, aquele que estava profetizado por Isaías, eu vou preparar um caminho para o Senhor. E nós estamos lidando agora com a profecia encarnada.
É como se João estivesse falando para os irmãos judeus: gente, presta atenção, aqui está tudo aquilo que Deus prometeu no passado. Deixa eu só rapidamente dar para você um contexto histórico para ficar mais claro. O último profeta que fala em nome de Deus no Antigo Testamento é Malaquias. O último livro que nós temos antes de iniciar então o livro de Mateus é Malaquias. E depois que Malaquias fala, houve um período de silêncio, de aproximadamente 400 a 430 anos. Existe uma discussão em torno desse tempo, mas não tem problema. De 400 a 430 anos. Então, durante 400 a 430 anos, não foi reconhecido nenhuma voz profética no meio da nação de Israel. Gente, imagina uma nação que o vô escutava Deus falar. Daqui a pouco, o filho escutava Deus falar. E aí o filho do filho escutava Deus falar. E Deus falar no meio da comunidade de Israel era muito comum. De repente, a nação de Israel fica 400 anos sem ouvir Jesus. Ou melhor, sem ouvir a Deus. E nesse período, então, de silêncio, surge João Batista, trazendo à memória aqueles textos antigos que foi profetizado lá atrás. E qual que era a função de João Batista? Era testemunhar a respeito da luz, para que o mundo viesse a crer na luz. Agora imagina comigo, gente, o coração de João Batista. Nosso desafio é a gente aprender o que passa por trás do coração do autor. Quando você lê Shakespeare, você não pode ler Shakespeare desconectado do coração de Shakespeare, senão o Hamlet não faz sentido. Quando você lê as Escrituras, não adianta você ler as Escrituras desconectado do coração do autor. Imagina João Batista. Houve 400 anos de silêncio. Daqui a pouco, no meio de 400 anos de silêncio, Deus não fala no templo principal. Gente, e sabe o que é o pior? Isso me preocupa. Tinha 400 anos que Deus não estava falando. 400 anos. Nós não vamos saber o que é isso nunca. 400 anos que Deus não estava falando. E o povo estava fazendo culto no templo, como se Deus estivesse lá ainda. E o povo não percebeu que Deus tinha ido embora, gente. Gente, é possível nós nos reunirmos 400 anos sem perceber que Deus foi embora do nosso meio. Porque a liturgia supre a nossa necessidade religiosa. O que a liturgia não supre é o nosso interior vazio de Deus. Só que enquanto a liturgia religiosa supre um cumprimento moral e ético, é possível fazer igreja e fazer nação de Israel e templo de Israel sem Deus estar lá. Isso é só um parênteses na pregação. Mas no meio dos 400 anos de silêncio, o culto judeu estava acontecendo no templo. Estava tudo acontecendo, surge então João Batista, anunciando: gente, não vai estar lá. Tinha um deserto onde João Batista sai. E ele vem proclamar: preparem um caminho para o Senhor. João Batista está vindo falar para a gente o seguinte: olha, para a nação de Israel, escuta, Deus está vindo. Preparem um caminho. O que nós podemos pensar? Faz aí então um asfalto bem redondinho para que o carro de Deus não passe por buraco. Não! O que João Batista vai pregar é: arrependam-se, convertam, abandonem os seus pecados, porque Deus está chegando. Ah, se João Batista estivesse no nosso tempo, onde as coisas têm que ser cheias de dedo. João Batista olha para o povo e fala: raça de víboras, arrependam-se dos seus maus caminhos. Mas aqui no hoje tem que ser cheio de dedo, porque vai que o quê? A mensagem do Evangelho é ofensiva para todos nós. Nos encerra um ponto de entender que se Deus se manifestasse puramente no nosso meio, por conta do nosso pecado, nós morreríamos. E João Batista está falando: gente, eu vou ser, e eu preciso ser, por causa das Escrituras, o profeta chato. Tem muito pecado no meio da nação de Israel, e assim não tem como Deus vir. E se Deus vier, vai trazer consequência para vocês. E o texto continua, vocês lembram? Mateus 3:11, na verdade agora João Batista diz: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vem aquele que vem depois de mim, e ele é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos e limpará a sua eira, e recolherá o trigo no seu cereiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Agora, para mim, a grandeza de João Batista não consiste necessariamente na revelação que ele teve sobre a vinda do Senhor.
Para mim, a maior revelação que João Batista me traz no texto das Escrituras está em João 3,30, onde ele fala: importa que ele cresça e que eu diminua. E existe um outro texto onde João Batista fala assim, gente, mais uma vez, 400 anos sem ouvir Deus, daqui a pouco surge um homem falando em nome de Deus. Imagina esse povo carente de ouvir Deus reunido em torno desse homem. O que poderia surgir de a religião de João Batista? A religião do profeta João Batista. Ministério, Assembleia, João Batista. Presbiteriano, João Batista. Batista, João Batista. E aí surge João Batista. Imagina o coração de João Batista. 400 anos sem ouvir Deus. O papai chegou. Agora, ei, acabou. Agora eu vou falar em nome de Deus para vocês. Ei, vem aqui, todo mundo que é carente, quer ouvir Deus? Se reúne ao meu redor. João Batista, quando os homens começam muito a paparicar, ele fala: ei, eu não sou o Cristo. Essa é a revelação nobre de João Batista para mim. Ei, não olhe para mim como alguém de valor. A riqueza não está naquilo que eu estou fazendo, mas na mensagem que eu carrego. Eu não sou o Cristo, porque João Batista tinha algo dentro do coração dele, que revelava acerca do Cristo. Eu não consigo satisfazer as carências de ninguém. Nação de Israel que não está ouvindo Deus, não venham a mim, João Batista, olhem para aquele que eu estou apontando. Ele é o cumprimento, Ele é a satisfação, Ele é a profecia, Ele é o seu deleite. Não olhem para mim. É João Batista lembrando a cada um de nós, por mais evangélicos que somos, você e eu não somos o Cristo. Não encontraremos satisfação uns nos outros e não podemos fazer isso, porque somos o quê? Um apontamento. Vem sim, pô, tô tão feliz, cara, você, beleza, mas deixa eu só virar aqui, olha para lá. Ele é o motivo da nossa alegria e felicidade. Eu só fui um canal, meu irmão. E estou meio que entupido algumas das vezes. Pela graça a água passou. Mas olha para Ele. Volta os seus olhos para aqueles que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Cara. A mentalidade de João Batista, cara. Ele falando, existe um muito maior do que eu. E gente, quem somos nós, cara? Quem é qualquer pregador? Quem é qualquer mestre? Quem é qualquer teólogo? Que é isso, cara? Diante do Cristo nós não somos capazes de tirar a sandália dos pés de Jesus. Como é que nós vamos querer atração e olhar para nós? Não. João Batista está falando, eu não sou o Cristo. João Batista está basicamente falando, gente, seguinte, deixa eu morrer dentro de uma cadeia, desde que vocês permaneçam olhando para o Cristo. A responsabilidade nossa como cristãos, gente, olhem para Jesus. Permaneçam, não, mas é que não, ei, levanta, olha para Jesus. Não sou eu, ai que palavra gostosa, ai que palavra suave, sai, eu não consigo, ninguém consegue satisfazer o coração humano, portanto olhemos para Jesus. Eu não sou o Cristo, importa que Ele cresça e eu diminua. Gente, nós não temos o poder de salvar a nossa família. Eu sou pai, gente. Eu não tenho poder de salvar o Theo, gente. Meus amigos, eu posso fazer de tudo. Eu posso ler a Bíblia todo dia com ele. Eu posso fazer devocional. Eu posso impor a mão. Eu posso expulsar o demônio. Eu posso orar. E posso colocar óleo na cama dele. E posso safanhar o menino. Fala, converte, miserável. Meu amigo, não vai acontecer isso nunca. O que eu posso fazer é formar um moralmente ético. Alguém que vai pagar as contas em dia. Vai permanecer casado com a mesma mulher. Vai ser respeitoso. Vai ser um bom trabalhador. Isso é muito importante. Só que moralmente ético pode ir moralmente ético para o inferno. E minha intenção não é que o meu filho seja moralmente ético. Minha intenção é que meu filho ame Jesus. Só que isso eu não posso fazer. Então até mesmo para o Theo, eu olho para ele e eu falo, filho, eu não sou o Cristo, cara. Eu não sou o Cristo. Mas pai, você está aí chorando. Mãe, você está aí chorando. Por que você está chorando? Vem cá, olha comigo.
O foco da nossa vida não é a gente, Pai. Não. Então, Pai, eu não vou fazer uma faculdade porque eu quero ganhar mais dinheiro para mim, para que eu tenha dinheiro e eu seja... Não, filho. Pai, então eu não vou morar onde eu quero porque eu quero que a minha família esteja confortável e todas as coisas. Não, filho. Tudo que nós estamos fazendo aqui em casa, em qualquer outro lugar, é porque nós estamos olhando para Ele. E onde Ele mandar, a gente vai. E o que Ele falar para a gente estudar, a gente estuda. E o que Ele falar para a gente trabalhar, a gente trabalha. E o que Ele quiser que a gente faça, nós vamos fazer. Por quê? Porque Ele nos ama, filho. Eu não sou o Cristo. Nós não somos o Cristo. Importa que o Cristo cresça no nosso meio. No final da vida, gente. Eu no início, e isso é bom. Meu pai se chama Celso. Meu pai é o meu herói até hoje. Em vários aspectos. Mas adivinha que hoje eu também sou pai. E quando eu vejo eu criando o Theo, eu percebo que algumas faltas daquilo que eu tive no meu pai, vem da fraqueza do meu pai. Mas sabe qual que é o lance? Eu não espero dele um homem perfeito. Por quê? Ele não é o Cristo. Logicamente que meu pai se esforçou de todas as formas, e grande parte das vezes todos nós como pais nos esforçamos, mas a gente não é um Cristo. Então, meu irmão, solta as mãos um pouquinho. Solta as mãos. Faz o seu trabalho de evangelizar, evangeliza, faça culto caseiro, prega o evangelho, ora, interceda, impõe as mãos sim sobre os filhos, mas confia que Deus vai fazer o trabalho dele também no coração dessa pessoa. Nós não vamos conseguir transformar o coração, gente. Não adianta. Coração transformado é produzido pelo Espírito Santo de Deus. É o que João está falando. Ei, eu vim só para testificar. Existe alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? É falar em línguas? Não! Batismo do Espírito Santo é novo nascimento. Batismo do Espírito Santo é o Espírito de Deus vai habitar dentro de vocês. João não está falando nada de Shekaralaba. Isso é outra coisa. O que João está falando é, olha, Ele vai fazer vocês nascerem de novo. Eu não consigo, mas Ele consegue. E Ele vai entrar dentro do seu coração, assim como entrou dentro do meu. Para quê? Para te transformar. Gente, hoje em dia o nosso ministério é semelhante ao de João Batista. Não do Cristo encarnado, porque Ele já veio, mas do Cristo glorioso. O que é a proclamação do Evangelho? A proclamação do Evangelho é, gente, preparem um caminho, porque Ele está voltando. Hoje nós temos essa responsabilidade, mas não se esqueçam, nós não somos o Cristo. Mas você faz as coisas tão bem. Beleza, glória a Deus, eu não sou o Cristo. Mas é que quando eu vou lá conversar com o meu líder de igreja no lar, a palavrinha do meu líder de igreja no lar me deixa tão... E agora eu só tenho que conversar com o meu líder de igreja no lar. Lembra, líder de igreja no lar, você não é o Cristo. Logicamente nós vamos cuidar um dos outros mutuamente, mas nós não temos poder satisfazer uns aos outros. Nossa responsabilidade é apontar, assim como se fosse uma luz que aponta para aquele que é a luz por sua plenitude. Só que, eu já indo no quarto ponto, eu ia falar que eu estou terminando, mas postei um Reels essa semana, que o Nicodemos estava pregando, aí o Nicodemos fala, gente, estou terminando. Ele fala, gente, é fake news. Não acredita nos pastores que ele nunca está terminando. Vai mais 10 minutinhos, segura aí, estamos dentro do tempo. João capítulo 1, versículo 10, a Bíblia fala, o verbo estava no mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Essa parte é complexa. Desde Gênesis nós vemos Deus tendo contato com a humanidade. A relação entre Deus e humanidade, apesar do pecado, nunca foi algo quebrado completamente na história da nação de Israel. Deus sempre se comunicou, Deus sempre separou aqueles que é chamado nas escrituras como remanescente fiel. Para quê? Para que Deus mantesse o contato com a humanidade de alguma forma. Então Deus sempre quis se relacionar. Mas agora, como Cristo veio à terra plenamente Deus, a Bíblia fala que o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. É como se você estivesse no meio da sua criação e a sua criação te estranhasse. É um paradoxo para nós entendermos isso, de que todos nós fomos criados por meio de Cristo,
Mas agora quando Cristo vem visitar a humanidade, o mundo não conhece. Quando aqui fala mundo, logicamente que não é mundo ecossistema, natureza, até porque a natureza respeitou a palavra de Cristo. O que está falando aqui do mundo é um sistema, ou então o cosmos, né? Que é chamado de sistema de vida alienado de Deus. Mas como que isso pode acontecer, gente? Como é que pode Deus morar num bairro, Deus ter uma casa, Deus ser vizinho de alguém, e ainda assim o mundo que foi criado por esse Deus não conheceu? Eu lembro quando a gente morava em Bragança, a gente morava num apartamento assim, tinha 5 ou 6 torres de apartamento lá em Bragança, nesse condomínio. E aí quando o Red Bull Bragantino, o Red Bull, né, o alemão, o clube alemão comprou o Bragantino, que é o time da cidade, muitos jogadores foram para lá. Não é que o condomínio era top não, gente, é que a cidade era tão ruim que só tinha que ir lá, que era mais ou menos. A cidade era gostosa. Mas é que assim, era mais perto de tudo, era um condomínio bem localizado, para não parecer que eu tinha padrão de jogador de futebol, que eu nunca tive, gente. Nunca. E nem botei. Estou falando que eles mudaram para lá porque era mais fácil a logística. E aí eu lembro que teve uma vez que o Braga entrou numa crise, jogando Paulistão, se embololou completo, jogando Copa do Brasil, jogando Brasileiro e tal e tal. E aí eu lembro que um dia eu cheguei em casa com o carro assim, não sei se estava em sala de oração, alguma coisa. Meu amigo, o que tinha de câmera na porta do condomínio? Inúmeras câmeras. E aí eu falei, nossa, se aconteceu uma coisa, morreu alguém passou mal, alguém e tal. E eu entrei com o carro. E eu lembro que eu parei assim, eu tinha a sacada, e eu gostava muito de ficar lá à noite, olhando, tinha um lago bem na frente assim. E aí eu olhei bem do lado de cá, assim, na casa de cá, tinha um cara apontando a câmera pra minha torre. Aí eu fiquei, que é isso, cara? Depois que eu lembrei que um dos jogadores, até joga no México agora, eu esqueci o nome dele, do Tigres, e ele morava ali. E aí, é impossível, então, eu identifiquei, é você morar perto de alguém famoso, e não perceber que essa pessoa é famosa. Por mais que você não conheça um indivíduo, as coisas que acontecem no entorno do indivíduo vai falar, essa pessoa é famosa. Então, imagina só, existe alguém que é mais famoso que qualquer jogador de futebol. Existe alguém que é mais famoso que qualquer cantor, que é Deus. E aí imagina Deus morando num bairro, Deus sendo vizinho de alguém. Não sabia, rapaz. Você vê que coisa, morou aqui, foi criado com nós. Né, de cidade interior, não cresceu com meus filhos. Imagina Maria ali conversando na porta de casa, aí as crianças lá jogando, acho que não era futebol, alguma coisa que jogava lá no meio dos hebreus. Não, brincava com meu filho. Que absurdo, Deus. Quem ia imaginar, né? Podia falar, não, deu certo, sei lá, passou em medicina, virou alguma coisa. Não, mas Deus, o cara era Deus. Mas não, que criou tudo isso, essa terra que você está pisando, então, Deus. Né? E ninguém percebeu que era Deus, isso é loucura. E a pergunta é, por quê? Por que que o mundo não conheceu a Deus? E o mundo não conheceu a Deus, gente, porque não importa quão gloriosa seja a luz do sol, um cego não é capaz de enxergar. Não importa se o sol está no alto do seu meio-dia, na sua clareza mais fulgante, se você está cego, você não consegue enxergar a luz. Por isso que o novo nascimento, ele não é exterior a nós. Existe uma obra interna que o Espírito Santo começa a fazer na gente antes. Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Imagina a nação de Israel. Um adolescente até 12, 14 anos ali, ele sabia recitar as 613 leis do Antigo Testamento. Decor. É sério, gente, às vezes eu estou lá com o Theo ensinando ele a guardar um versículo. Quem Cristo é? A luz do mundo. Quem Cristo é? O pão da vida. Aí eu pergunto no outro dia, quem Cristo é? Aí já fico, mas meu Deus, os meninos decoravam toda a lei. 613. Eles decoravam, eles recitavam toda a lei de cabeça. Então assim, não era por falta de ouvir falar de Deus. E Jesus veio primariamente para o povo da aliança, para a nação de Israel, para a sua própria casa. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. O próprio povo não conheceu Jesus. Gente, o problema é que toda a humanidade foi alienada de Deus por conta da dureza do nosso coração. Israel era a propriedade peculiar de Deus. É como se Deus olhasse para Israel de uma forma muito singular. E ainda assim, esse povo ele era obstinado e rebelde, e não escutou, e nem observou o tempo da visitação. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. E Jeremias, já estou terminando, ele fala o seguinte, Jeremias 7:25.
Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, olha Deus falando, gente, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas dia após dia, mas vocês não me ouviram, vocês não me deram ouvidos, endureceram a cerviz, que significa foram teimosos, e fizeram pior do que os seus pais. Lucas 19:44, a Bíblia diz, Jesus falando, dias virão sobre vocês em que os seus inimigos cercarão e vocês serão reduzidos a nada, porque não reconheceram o tempo da visitação de Deus. Jeremias está falando, nação de Israel, vocês estão tão distantes de Deus, que o coração está endurecido. Deus mandou os mensageiros, vocês não ouviram, vocês mataram os caras. Agora Deus está enviando o seu filho, Lucas capítulo 19. E Jesus está falando, Israel, Israel, as nações vão cercar vocês. Por quê? Porque vocês não reconheceram o tempo da visitação de Deus. E por que que a nação de Israel não reconheceu o Senhor? Por que que eles não reconheceram a visitação de Deus? E Paulo vai nos explicar isso em Romanos capítulo 11, versículo 23. Romanos 11, 23, rapidamente. Paulo vai falar sobre isso e ele fala o seguinte. Romanos 11, 23. Eles também, Paulo está falando dos judeus. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, isto é, os gentios, no caso a gente, contra a natureza e foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, os judeus, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério. Agora fica pensando aqui, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte para Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Paulo está falando, gente, sabe por que a nação de Israel não reconheceu Jesus? É que Deus endureceu o coração deles. A gente fica, por qual razão Deus endureceria o coração de alguém? Para que houvesse então a plenitude dos gentios. O que Paulo está falando é que se os judeus reconhecessem Cristo naquele momento como Senhor, meus amigos, adivinha quem estaria perdido até agora no inferno? Nós que não somos judeus. O pacto era com o povo da aliança. Quando Deus endurece o coração dos judeus na sua soberania, Ele está abrindo um tempo de visitação para os gentios. O que é isso que nós estamos observando hoje por meio da palavra? Um tempo da visitação de Deus. Qual que é o nosso desafio? Não endurecer o nosso coração, porque Deus está nos visitando. E a visitação de Deus provê salvação. Se houve um endurecimento por parte de Deus na nação de Israel, é para que os gentios entrassem agora também na aliança. Meu irmão, nós estamos como gentios no tempo da visitação de Deus. Não endureça o seu coração como aconteceu no passado. Por quê? Porque esse tempo se esgotará. A salvação, a possibilidade de ser salvo não é eterna. Não existe depois da morte uma segunda chance. Cabe ao homem viver uma só vez. Passando-se disso, vem o julgamento. Gente, o coração de Israel está até agora com os olhos fechados sobre reconhecer a Cristo. Para quê? Para que nós viéssemos clamar, Senhor, Senhor. E haverá um momento na escatologia onde Israel olhará para nós como gentios e observará a nossa relação com Deus. Eles vão falar assim, peraí. Eles que não eram povo da lei, eles que não receberam os patriarcas, eles que não receberam tudo aquilo que a gente recebeu, está se relacionando dessa forma com Deus. Então Paulo vai escrever que o coração deles será enciumado. O que eles vão fazer diante disso? Voltar-se para o Senhor. João Batista. Eles olham para a nossa relação com Deus e eles falam, eu quero de novo essa relação. E aí acontece então aquilo que é chamado, gente, da plenitude dos tempos, onde o coração de Israel se volta ao Senhor, onde o coração da igreja é também do Senhor, e aí é chamado o Israel de Deus, de dois povos ele fez um só na sua carne, derrubou a parede de separação, para quê? Para que agora o campo esteja preparado.
para que agora o terreno esteja pronto, para que o Filho possa vir uma vez mais. Isso é plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos não é quando Deus te ajudar a comprar uma casa própria. Plenitude dos tempos é quando o Senhor retornar, se a tua esperança se reduz a Deus te dar uma casa própria pelo amor de Deus. Deus não abandonou Israel, gente. Apesar do endurecimento, existe um remanescente fiel que permanecerá, e eles são a garantia do cumprimento das profecias de Deus. Deus continua sendo fiel a Israel. O endurecimento é em parte, para que a gente possa entrar nessa aliança. E eu termino aqui. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos os quanto receberam. Se os seus não aceitaram, agora todos os quanto receberam, Deus fez filhos dele. E por que somos salvos? Somos salvos porque somos legais. Somos salvos porque eu sou fiel à minha esposa. Sou salvo porque eu sou honesto? Não. Somos salvos porque não fomos gerados conforme sangue ou vontade da carne ou vontade do homem. Fomos gerados como vontade de Deus. E isso tudo é possível porque o Verbo se fez carne. João 1,14, é que eu concluo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Deus que habitou no Éden, o Deus que habitou no tabernáculo de Moisés, o Deus que habitou na tenda de Davi, no templo de Salomão, agora caminha em Cristo, no meio da terra. F.F. Bruce, comentarista do Novo Testamento, ele fala: a glória que brilhou no tabernáculo e no templo, coberta pela nuvem misteriosa, não passou de um lampejo da glória excelente que brilhou no Verbo encarnado, escondida dos que não estavam dispostos a vir à luz, mas evidente àqueles que tinham a fé. A lei, gente, foi mal compreendida pelos judeus, e agora ela é revelada por meio de Cristo, como cheio de graça e de verdade. E o lance todo é que enquanto a religião de homens afastam os pecadores de Deus, Cristo se torna íntimo bastante para transformar os pecadores. A religião condena a prostituta. Cristo ama e a transforma. A religião condena o pecador de imposto. Cristo ama e o transforma. A religião condena todos nós como pecadores, mas Cristo nos amou e está nos transformando cada vez mais a sua própria imagem. E João termina falando: eu vi a glória, glória como unigênito do Pai. Já conversou com alguém apaixonado? Quando a pessoa termina assim: aí depois que a gente saiu do cinema, cara, só fiquei olhando pro rosto dela. Sabe? E aí você fica, nossa, você olha na carinha da pessoa, a pessoa está o quê? Apaixonada. O que João está falando aqui? Cara, aí no final, a gente viu a glória dele. A glória do unigênito do Pai. Eu imagino João falando: meus olhos nunca mais encontrarão pessoa tão bela quanto a pessoa de Jesus. Eu imagino João falando: olha, não existe, porque a gente viu a glória. Meus irmãos, nós vimos a glória de Deus. Meus irmãos, estamos apaixonados por Deus, por Cristo. Meus irmãos, estamos percebendo o tempo da visitação, o quão fascinados e encantados nós estamos pelo Cristo. O nosso coração queima de ouvir o nome de Jesus. Ou será que a palavra Cristo se tornou somente uma palavra dentro do nosso sistema religioso antigo, obsoleto e morto? Quanto que Cristo queima dentro do nosso coração? Paulo termina falando da grandeza de Cristo, e Paulo escreve em Colossenses 2,9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olhe para Deus e você verá Deus purinho. Olhe para Cristo e você verá Deus completo. Não existe ressalvas. Cristo é quem Deus é. Cristo é plenamente a divindade de Deus. E a pergunta é: será que eu preciso de Jesus? Ou então, será que Jesus é suficiente para a minha vida? Ou será que Jesus tem poder de transformar a minha vida, ou poder de me satisfazer plenamente? Afinal de contas, depois desse tempo que você falou tudo, Léo, quem é Jesus? Eu queria falar para vocês quem é Jesus. Eu queria ver se de alguma forma Ele pode te ajudar. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o unigênito. Jesus é o Salvador.
Jesus é o Redentor, Jesus é o Senhor, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é justo, Ele é santo, Ele é amigo, Ele é advogado, Ele é intercessor, Ele é caminho, Ele é o princípio da vida, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o sábio conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é fortaleza, Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi que venceu, Ele é o verbo de Deus, a palavra viva, Ele é testemunha fiel, Ele é justificador, Ele é juiz, Ele é imortal, Ele é inescrutável, Ele é o santo de Israel, Ele é libertador, Ele é médico, Ele é mestre, Ele é rabino, Ele é o homem de dores, Ele é aquele que foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele é o libertador, Ele é o herdeiro de todas as promessas, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é o sacrifício perfeito pela nossa culpa, Ele é o cetro de justiça, Ele é o sol da justiça, Ele é a rocha eterna, a pedra principal, Ele é redenção, Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele é esperança, Ele é Rei de Israel, Ele é esplendor da glória, Ele é o selo do Deus vivo, Ele é o Filho do homem, Ele é servo, Ele é cordeiro imaculado, Ele é luz para todas as nações, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa esperança eterna, Ele é refúgio seguro, Ele é cobertura, Ele é auxiliador daqueles que necessitam, Ele é consolador, Ele é mediador, Ele é reconciliação, Ele é vida eterna, Ele é luz eterna, Ele é a expectativa do coração das nações, Ele é aquele que está sentado à direita de Deus, Ele é o Senhor da glória, Ele é a testemunha fiel, Ele é o fundamento, Ele é a rocha segura, Ele é o primogênito, Ele é a fonte de água viva, Ele é o pastor e guardador, Ele é ungido, Ele foi o servo sofredor, Ele é a primícia daqueles que dormem, mas também daqueles que ressuscitou, Ele é o Filho amado, Ele é a luz resplandecente, Ele é o autor da salvação, Ele é o guia seguro, Ele é o Rei eterno, Ele é o autor da fé, Ele é o chefe, o Senhor sobre toda a autoridade, Ele é o santo de Israel, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a esperança dos mortos, Ele é eterno, a esperança dos vivos, Ele é glorioso, Ele é amado, Ele é salvador do mundo, e Ele é redentor de todos. Isso foi o que eu consegui listar, 100 adjetivos que revelam o Cristo. A pergunta é: precisamos de algo mais? Por isso que a nossa mensagem tem sido: igreja, olhemos para Jesus, igreja. Igreja, nenhum de nós aqui é o Cristo, importa que Ele cresça e que nós venhamos desaparecer, porque Ele é o bastante para satisfazer o nosso coração, Ele é a oferta perfeita de Deus que cura e abre um novo e vivo caminho. Se temos Ele, temos tudo. Se temos Ele, mas a nossa conta está no vermelho, não importa. Se temos Ele, temos uma doença que vai nos matar, a morte está nos empurrando para Ele. A partir do fator Cristo, todos os problemas ganham nova luz. Porque o que pode acontecer com a gente? Alguém vai te matar, meu amigo, quer na vida ou quer na morte, eu pertenço a Cristo. É Cristo Jesus o fundamento da igreja. Pastor nenhum tem capacidade de construir uma igreja, pastor nenhum tem capacidade de suportar uma igreja, mas quando uma igreja volta a sua face para aquele que é o supremo pastor, meus irmãos, para aquele que cura a nossa alma verdadeiramente, as coisas são transformadas por aquele que é capaz de transformar verdadeiramente. Fica de pé no seu lugar.